Vamos então ao segundo período da aula de Aerodinâmica 1 do dia 19 de março de 2020. Iremos continuar com a resolução de exercícios sobre o capítulo 6 do livro-texto, acerca de escoamento turbulento, exercícios esses da nossa sebenta de exercícios resolvidos. Continuaremos então com o exercício 9, que nos vem falar sobre subcamada viscosa, portanto, em referência à estrutura multicamada da camada limite turbulenta. E o que é que se pretende neste exercício então? Pretende-se demonstrar que a tensão de corte de natureza viscosa para uma cota perpendicular à parede, expressa em termos adimensionais, portanto, naquilo que habitualmente se refere como se tratando de coordenadas da parede, portanto, aquilo que chamamos simbolicamente y+, portanto, para um valor desta cota de 50, efetivamente a nossa tensão de corte viscosa assumirá um valor de cerca de 5% da tensão de corte na parede. Portanto, o valor da tensão de corte na parede, o valor que simbolicamente também designamos por tau W. Bom, portanto, basicamente nós necessitaremos então de relacionar o valor da tensão de corte de natureza viscosa com esta coordenada y+. Para o fazermos, vamos recorrer à lei logarítmica, portanto a lei da parede. Relembre-se que então nós efetivamente, no que respeita à evolução do perfil de velocidades em escalas logarítmicas que observámos anteriormente, no que respeita então especificamente à camada da parede, nós, por argumentos de natureza dimensional, exprimimos o gradiente de velocidade média, portanto do perfil de velocidades, à custa de uma escala de velocidades representativa da região da parede, chamamos simbolicamente o tau, ou especificamente velocidade de fricção, que é obtida, no fim de contas, a partir do valor da tensão de corte, e aqui temos a massa volúmica, ρ, do fluido, e desta forma, então, exprimimos o nosso gradiente de velocidade média, portanto, em termos de ordem de grandeza, o que significa que ele será proporcional, no fim de contas, a esta razão. Ora, para ser proporcional, nós estabelecemos uma constante de proporcionalidade que se verificou empiricamente corresponder a um valor de 0,41. Portanto, trata-se daquela que nós designamos por constante de von Karman. Portanto, esta parece ser, efetivamente, uma boa relação para relacionarmos, efetivamente, o nosso valor da tensão de corte de natureza viscosa, na medida em que sabemos que essa tensão de corte de natureza viscosa é proporcional ao nosso gradiente de velocidade média, através de um coeficiente de proporcionalidade que é a viscosidade dinâmica do fluido, o nosso μ, simbolicamente, e, portanto, tentaremos depois fazer aqui surgir, reparem, já cá temos a velocidade de fricção, temos a cota y e, portanto, faremos surgir então, conjugando com a viscosidade, o valor da cota adimensional, portanto, em coordenadas da parede, y+, ou seja, o tau y sobre μ. Voltemos então a esta relação, portanto, cá está, da lei da parede, ou lei logarítmica, com a nossa constante de von Karman, portanto, com um valor de 0,41. Portanto, a partir, pura e simplesmente, como tinha referido, da definição de tensão de corte de natureza viscosa, tal visc, chamemos-lhe assim, por definição, temos esta relação. Logo, através da lei logarítmica, nós podemos escrever então
que μ deu de y será então, naturalmente, a este resultado, também ele multiplicado pela viscosidade dinâmica do fluido. Viscosidade dinâmica é essa que podemos também exprimir através do produto da massa volúmica pela viscosidade cinemática, ou seja, ρ vezes ν. Vamos também, ainda na perspectiva de fazer surgir, lembre-se que é esse o nosso objetivo, portanto já fizemos surgir, em primeira mão, a tensão de corte de natureza viscosa. Não é? Agora, queremos fazer surgir, naturalmente, aqui a nossa coordenada y+, porque queremos determinar, efetivamente, qual o valor da tensão viscosa, então, para essa cota y+ de 50. E, portanto, simplesmente o que está aqui a ser feito neste termo, ou nesta parte deste último termo, é, pura e simplesmente, dividir e multiplicar por o tal, quer no numerador, quer no denominador. Portanto, não alterando, obviamente, o resultado. Portanto, o tal corresponde, então, à nossa velocidade de fricção, lembre-se, velocidade característica da região da zona da parede, numa camada limite turbulenta. E, portanto, de acordo com a definição do tal, nós podemos exprimir, de facto, a tensão de corte, o valor da tensão de corte, em função também dessa mesma velocidade de fricção, diretamente a partir da respectiva definição. A nossa coordenada adimensional, portanto, aqui em unidades, em dimensões, portanto, coordenada da parede, y+, está definida, já usámos anteriormente, e, assim sendo, trata-se apenas de trabalhar esta expressão, esta relação, portanto, esta igualdade, este termo igual à tensão de corte de natureza viscosa que pretendemos então determinar. E sendo assim, o que nós colocamos aqui é fazemos surgir o nosso y+, mais exatamente o que surge aqui é o inverso de y+, uma vez que y está no denominador e não no numerador. Mas fazemos surgir então aqui o seu inverso, temos também o inverso de k, e sobra então aqui o ρ, o tal, ao quadrado, que, como também sabemos, corresponde então aqui, de facto, à nossa tensão de corte na parede. Portanto, a tensão de corte de natureza viscosa pode efetivamente ser escrita, então, desta forma, partindo da relação aplicável ali na zona de parede, portanto, logarítmica, segundo esta mesma expressão, simples. Bom, então, nesse caso, basta substituir aqui o valor, primeiro, da nossa constante de Fonte-Carme, 0,41, e o valor de y+, para a qual queremos calcular, então, a nossa tensão de corte de natureza viscosa. Portanto, para a cota indicada, então, de y+ igual a 50, nós calculamos a nossa tensão de corte viscosa. Substituindo, então, aqui em y+, o valor de 50, resultando um valor de cerca de 5% da tensão de corte na parede, tal como efetivamente se pretendia demonstrar. Convém observar então, no fim de contas, aquilo que estamos a obter em termos esquemáticos na nossa camada limite turbulenta, portanto, de acordo com a sua natureza multicamada, e de facto aquilo que observamos então é que nós, portanto, vindo da parede, portanto, relembre-se, temos aqui nas abscissas mais uma vez a representação utilizando a coordenada dimensional y+, em unidades então aqui da parede, e portanto a parede estará aqui, e temos nas ordenadas então o valor da tensão de corte total, e aqui como referência o valor da tensão de corte na parede, portanto, tensão de corte que se obterá justamente para, teoricamente, y+ igual a 0, ou y igual a 0, portanto, sobre a parede. Já sabemos que, efetivamente, quando estamos nesta região, portanto, aqui da subcamada
linear muito próximo da parede, até valores de y mais de cerca de 5, domina a contribuição viscosa, portanto, praticamente podemos desprezar a contribuição de natureza turbulenta, portanto, será praticamente zero comparativamente, ou pelo menos pode ser desprezado, comparativamente à natureza viscosa, a tal que já existia, a única que existia em regime laminar, mas ela depois cresce rapidamente à medida que evoluímos aqui através da nossa subcamada viscosa, até chegarmos à zona da camada da parede, onde é aplicável a lei logarítmica que efetivamente usamos neste exercício. Portanto, a camada da parede. Tudo isto, naturalmente, dentro da camada interior, portanto, nas regiões mais próximas, efetivamente, da parede do nosso perfil de velocidades, que correspondem, relembre-se, até cerca de 15% da espessura da nossa camada limite. Ora bem, portanto, nós teremos então, já sabemos, nesta zona, nesta região da subcamada viscosa, como o próprio nome indica, portanto, aqui, essencialmente, ou quase exclusivamente, tensões de corte de natureza viscosa, mas depois sobe rapidamente a contribuição de natureza turbulenta e reduz, então, fortemente a contribuição das tensões de corte de nível de natureza viscosa. E, portanto, chegando aqui a uma linha, enfim, não estaria exatamente aqui sobre os 100% do valor da tensão de corte na parede, mas, portanto, faltariam ainda aqui 5%, não é? Para o valor total, correspondendo então a esses 5% à pequena contribuição que nesta zona, então, aqui iríamos obter da parte das tensões de corte de natureza viscosa. Naturalmente, os outros 95% provirão das tensões de nível turbulento, as chamadas tensões de Reynolds. Bom, e portanto, terminamos aqui este exercício. Vamos no que resta, naquilo que nos resta da aula, efetivamente falar um pouco sobre o trabalho de grupo. E, portanto, o trabalho de grupo aqui nesta disciplina pretende-se que vocês se organizem em grupos de 3 ou 4, portanto o número total de alunos é 7, portanto terá de haver um grupo de 3, um grupo de 4, e o objetivo deste trabalho é que possam fazer um cálculo de camada limite, nesta fase ainda apenas camada limite laminar, mas incluindo uma previsão da ocorrência de transição para regime turbulento e também da separação ou da eventual separação dessa mesma camada limite laminar. Bom, naturalmente que para o fazermos será necessário termos um escoamento. O escoamento que estará em causa será o escoamento em torno de um perfil alar simétrico, mais exatamente correspondente à secção NACA 0010, portanto com uma espessura, um perfil simétrico, é isso que indica este 00, aqui na referência NACA, e com uma espessura máxima de cerca de 10%. Portanto, é isso que indicam estes dois últimos dígitos. As coordenadas deste perfil alar estão disponíveis aqui em baixo nesta tabela, bem como a distribuição de velocidade invícida, portanto, obtida previamente através de um cálculo de fluido perfeito. Portanto, estamos a falar aqui do nosso UE normalizado por infinito, portanto, distribuição da velocidade invícida em torno do perfil alar, normalizada ou referenciada ao valor da velocidade do escoamento não perturbado, o infinito. Naturalmente, nós temos uma evolução que parte
sobre o perfil alar, aqui expresso em termos das suas coordenadas normalizadas pela corda e expressas em percentagem dessa mesma corda. Portanto, partindo do bordo de ataque, teremos x igual a 0, y igual a 0. Depois, muito próximo do bordo de ataque, segunda coordenada horizontal, x, 0,5%, nós teremos já uma espessura do perfil de um pouco mais de 1% dessa mesma corda, né? E o valor da velocidade, naturalmente, passou do valor que tínhamos no ponto de estagnação, que corresponde rigorosamente a x igual a 0 e y igual a 0, porque o perfil é simétrico e encontra-se, nesta situação analisada, a ângulo de ataque nulo. Portanto, o ponto de estagnação encontra-se rigorosamente neste ponto, onde teremos, obviamente, velocidade UE, velocidade indígena, igual a 0, e, portanto, esta razão também, o E sobre o infinito, também nula. A partir do momento em que abandonamos esse ponto, naturalmente, existe uma aceleração muito rápida, um gradiente de pressão muito favorável, portanto, aceleração a partir de 0, naturalmente, linha de 0 só pode acelerar, efetivamente, para obter já um valor significativo da velocidade invícida, que, portanto, no início há um gradiente muito, muito forte, certo? A partir do ponto de estagnação, há um salto muito grande nesta velocidade indígena. Depois, o crescimento prossegue, à medida que vamos evoluindo sobre o perfil alar, portanto, ao longo da cota X, e naturalmente com um valor correspondente da espessura do perfil, portanto, em termos de cota Y, e, portanto, a velocidade vai aumentando, depois, de uma forma bastante mais suave, atingindo aqui uma região, portanto, correspondendo a uma zona sensivelmente plana do perfil alar, onde o gradiente de pressão é praticamente nulo, portanto, como veem, temos a variação desprezável da velocidade invícida. Depois, portanto, a partir deste valor máximo, de facto, da velocidade invícida, obtida aqui cerca de 10, 15%, a velocidade invícida começará a reduzir-se, portanto, os correntes sujeitam um gradiente de pressão adverso nessa zona, primeiro pouco intenso, mas depois intensificando à medida que se reduz mais significativamente a velocidade no processo em que estamos a andar na direção do bordo de fuga, que é atingido aqui a 100% da corda na cota X. Naturalmente também a espessura do perfil alar irá reduzindo na direção desse mesmo bordo de fuga, tendo atingido o valor máximo. Portanto, notem que, como o perfil é simétrico, apenas está aqui representado metade do perfil, digamos, por hipótese, o extradorso, não é? Portanto, ele sendo simétrico, portanto, temos um espelho perfeito para baixo, se quiserem, em relação ao extradorso, que corresponderá ao intradorso e, portanto, produzindo o perfil alar completo e, obviamente, simétrico. Portanto, esta semi-espessura, valendo cerca de 5%, naturalmente, corresponde, como foi referido, para um NACA 0010, a um perfil alar com uma espessura máxima de cerca de 10%. Esta espessura máxima é atingida aqui por volta dos 30% da corda, não é? Portanto, mais próximo do bordo de ataque do que do bordo de fuga. É uma das características deste perfil alar. Naturalmente, todas estas características variam consoante o perfil alar utilizado e que, naturalmente, é escolhido, é selecionado em função da aplicação pretendida. Bom, então, este trabalho é de natureza computacional e, portanto, a ideia, o objetivo, de facto, é utilizar, então, a metodologia passa por utilizar, então, uma versão computacional do método Thwaites, que é um método expedito para cálculo de camada limite, e, portanto, aqui nós vamos obter a aplicação, portanto, determinar a evolução da camada limite laminar sobre este mesmo perfil alar, usando então como input, já sabemos, portanto, é necessário ter esse ponto de partida, portanto, a informação da velocidade invícida. Um cálculo de camada limite tem de ter sempre essa informação correspondente a uma análise prévia de fluido perfeito para sabermos qual o gradiente de pressão, ou equivalentemente, como sabemos também, qual a distribuição, a evolução da velocidade invícida, uma vez que as duas coisas se relacionam uma com a outra. Ora bem, e portanto, o que é que se pretende então calcular?
pretende-se determinar um conjunto de parâmetros da nossa camada limite, neste caso, regime laminar, e que são eles: a espessura do deslocamento, a espessura da quantidade de movimento, o fator de forma e o coeficiente de tensão de corte superficial. Portanto, em termos de relatório, pretender-se-á que produzam uma representação gráfica da evolução destes mesmos parâmetros de camada limite, em função, e as representações são sempre feitas, portanto, quando analisamos um perfil alar, portanto, a representação das diferentes evoluções de diferentes parâmetros são sempre realizadas, é sempre feita a representação gráfica em função da coordenada cartesiana x, naturalmente normalizada, sempre pela corda, pelo valor da corda do perfil alar, este C. Bom, portanto, nos cálculos computacionais que terão de fazer, terão de incluir previsões da ocorrência de separação, bem como da ocorrência de transição laminar turbulento, como já tinha sido referido, e naturalmente, se na previsão da ocorrência de separação, como já a própria aplicação do referido método Thwaites faria antever, portanto, vai-se utilizar o parâmetro Thwaites, portanto, o critério de Thwaites, ou seja, o lambda, e indicando a ocorrência de separação quando o valor desse parâmetro lambda atinge, como já usámos anteriormente em outros exercícios, o valor de menos 0,09, mas para a ocorrência de transição, laminar turbulento, nós temos um conjunto de critérios que já falámos e que vocês têm disponíveis também no anexo que é fornecido no arquivo zip como ferramentas de trabalho para vocês iniciarem então aqui a vossa atividade. Portanto, são esses critérios, são 4 critérios que se pretende que sejam comparados. Então, o critério empírico de Smith, Civisi e Smith, o critério empírico de Mitchell, e depois temos 2 critérios semi-empíricos que já incorporam alguma informação acerca portanto, fornecida pela teoria linear da estabilidade, no sentido de se obter, de facto, uma previsão de transição mais confiável. E que são o método Granville e o método EN, métodos estes que, aliás, já explorámos em exercícios da sebenta, de exercícios resolvidos. Todavia, nós fomos aplicá-los, estão lembrados, nos exercícios que resolvemos, a camada limite, naturalmente laminar, mas desenvolvendo-se em gradiente de pressão nulo. Isto porque, analiticamente, enfim, o facto do gradiente de pressão nulo simplifica a resolução e, portanto, como estamos a resolver analiticamente, justificava-se, de facto, termos essa simplificação. No entanto, no caso geral, o gradiente de pressão não será nulo, portanto, não será aplicável a solução de Blasius, que foi o que nós fizemos no âmbito desses mesmos exercícios. E é justamente essa situação mais geral, mais genérica, que acontece, neste caso, com o escoamento, em referência ao escoamento em torno deste perfil alar, NACA 0010, na medida em que agora, obviamente, o gradiente de pressão não será nulo, porque temos aqui uma evolução da velocidade invíscida, o E, que não é constante, como seria na solução, para que se fosse aplicável a solução de Blasius. Portanto, neste caso, teremos que levar em consideração os efeitos do gradiente de pressão, e nomeadamente a variação deste mesmo gradiente de pressão, em função, portanto, calculada a partir da distribuição de velocidade invíscida, aqui tabulada, e assim sendo, naturalmente, portanto, isso irá refletir-se na implementação destes métodos de Granville e do método EN, para os quais temos de fornecer essa informação da evolução do gradiente de pressão. Portanto, esta é a situação mais geral. Não é prático fazê-lo analiticamente, mas computacionalmente será perfeitamente viável. Portanto, trata-se apenas de trabalharmos com estes números que aqui temos e, portanto, de uma forma automática. Portanto, essa é a vantagem que têm os métodos computacionais, portanto, com facilidade aplicam cálculos repetitivos, não é? E, portanto, é isso justamente que se pretende que façam. Portanto, voltando à questão do relatório,
a ideia é efetivamente sobrepor nas representações gráficas que fizerem da evolução dos parâmetros de camada limite e também das localizações da ocorrência de separação e de transição. Note-se que quando ocorrer separação, naturalmente, o cálculo para, porque deixa de ser aplicável, então, as hipóteses de camada limite, deixa de ser válida, de facto, essas aproximações. Okay? Também o mesmo quando ocorre a transição, porque o método apenas produz cálculo de camada limite laminar e, portanto, não tem, nesta altura, implementado, portanto, um módulo de cálculo de camada limite turbulento. Mas, portanto, teremos essas localizações, poderá ocorrer primeiro separação, poderá ocorrer primeiro transição, vai depender dos casos considerados. E, portanto, a ideia é sobrepor, então, todos estes resultados, considerando, então, fazendo uma análise paramétrica de, pelo menos, 3 valores do número de Reynolds característico, portanto, número de Reynolds do problema, considerado, e que será, naturalmente, de acordo com a sua definição, baseado na corda do perfil alar. Isto basicamente para permitir fazer uma análise de sensibilidade à variação, portanto, da evolução destes parâmetros de camada limite, em função do número de Reynolds. E, portanto, temos aqui um conjunto de valores sugeridos, portanto, 3 valores para analisar, variando entre eles sempre uma ordem de grandeza, portanto, 10 à quinta, 10 à sexta e 10 à sétima. Como é que podem implementar de uma forma prática esta variação do número de Reynolds? Portanto, uma forma mais expedita poderá ser, não tem de ser assim, portanto, vocês têm liberdade, mas, efetivamente, uma forma expedita é fixar os valores da viscosidade cinemática, portanto, estabelecendo um fluido fixo e não vale a pena. Portanto, como é um cálculo computacional, não é especialmente relevante o valor da viscosidade utilizada, o que interessa de facto é o número de Reynolds que essa viscosidade em conjunto com as outras características do problema produz e, portanto, podemos fixar um número que nos facilita, naturalmente não vamos usar um valor irrealista, não é? Mas, digamos, vamos usar um valor razoavelmente realista, mas, portanto, aqui 10 à quinta metro quadrado por segundo para a viscosidade cinemática, mas que, enfim, nos facilita os cálculos, como é lógico, portanto, daí um valor redondo. Facilita também os cálculos, portanto, nesta perspectiva, utilizar ou considerar uma corda do perfil alar unitária, ou seja, valendo 1 metro, e, portanto, sendo assim, com estes 2 valores fixos, viscosidade cinemática e corda do perfil, nós podemos, a partir da definição de número de Reynolds, certo? Simplesmente variar o valor da velocidade do escoamento não perturbado, o infinito, certo? Obtendo assim os valores de Reynolds pretendidos para a nossa análise paramétrica. O relatório deverá ainda incluir uma secção, enfim, embora relativamente sucinta, mas de comentários aos resultados que vocês obtiveram. Naturalmente, não simplesmente este vai para cima, este vai para baixo, este foi até aqui e assumiu um valor de 35, este de 42. Não, não é. Naturalmente, apenas isso que se pretende. O que se pretende é comentários com fundamentos físicos. Portanto, naturalmente, aos resultados obtidos, certo? Mas utilizando, ou vocês deverão fazer uso daquilo que já aprenderam, do ponto de vista teórico, não é? Acerca destes aspectos que são aqui focados no presente trabalho de grupo, que são, efetivamente, camada limite laminar, os diferentes parâmetros que a caracterizam, portanto, cá estão eles, os pretendidos: espessura de deslocamento, espessura da quantidade de movimento, fator de forma, coeficiente de tensão de corte superficial, portanto, todo esse conhecimento e também o conhecimento que vocês já adquiriram acerca da ocorrência de separação numa camada limite e também da ocorrência de transição laminar turbulento, nomeadamente utilizando diferentes critérios de transição, portanto têm diferentes características, mas naturalmente não deverão utilizar, portanto não deverão produzir, resultados completamente dispares, como é lógico. Portanto, os resultados deverão ser minimamente consistentes, é isso que se espera. Portanto, se isso não acontecer, certamente terão produzido uma implementação incorreta desse mesmo critério de transição, mas naturalmente não produzem os mesmos resultados, são diferentes, são métodos diferentes, são critérios diferentes, certo? E, portanto, deverão então utilizar todo este vosso conhecimento que foram adquirindo, portanto, base teórica, para discutir, embora
pretendem-se resultados, comentários relativamente sucintos. Solicitava ainda que fosse apresentada, portanto, em anexo ao relatório escrito, portanto, uma listagem da vossa implementação computacional ou do código que tiverem estabelecido, portanto, para os critérios de transição. Portanto, é-vos fornecida uma base, portanto, no tal arquivo zip, uma implementação em linguagem de programação de alto nível, portanto, para vocês terem uma base de trabalho deste método de Thwaites, embora ele esteja também devidamente descrito no livro de texto da unidade curricular, mas, portanto, pretende-se que, de facto, ao fornecer esta informação, tem também, digamos, a versão executável e um exemplo, não para este caso, naturalmente, mas para outro caso de fecheiros de input e output. E, portanto, pretende-se que isso vos facilite, de facto, esta mesma implementação. Certamente não será particularmente difícil. Implementação que, em função dos vossos conhecimentos, naturalmente vocês poderão escolher a forma de o fazer, do ponto de vista, digamos, computacional. Por exemplo, no vosso caso, poderão utilizar, se quiserem, um MATLAB, não é? Mas têm em aberto, portanto, a forma de o fazer. Naturalmente, deverão também ter, portanto, o relatório deverá ser estruturado e portanto, terem pelo menos alguma introdução como elemento introdutório do relatório, portanto, poderão inclusivamente apresentar, portanto, o perfil alar, sugiro que apresentem, por exemplo, o perfil alar completo, portanto, aqui só tem metade, e, portanto, e a representação gráfica do gradiente de pressão, habitualmente feita, portanto, em termos de coeficiente adimensional de pressões, CP, mas mais exatamente com o eixo invertido, portanto, habitualmente o que se apresenta é de facto menos CP e sempre, eu relembro, sempre em função da cota horizontal X sobre C ao longo da corda. Portanto, poderão sobrepor, por exemplo, a distribuição de CP no mesmo gráfico sobre a forma do perfil e ficará melhor se considerarem o perfil completo em vez de apenas metade, apesar dele ser simétrico. E, portanto, referirem também alguma coisa acerca da evolução da velocidade em vista, que naturalmente será a mesma que tem aqui em termos de valores numéricos, mas que em termos gráficos poderão, digamos, vos permite uma visualização melhor daquilo que será, portanto, a evolução do gradiente de pressão ao longo do perfil alar e aquilo que será expectável depois também de obter em termos de quer ocorrência de separação, quer ocorrência de transição. Bom, portanto, no arquivo tem efetivamente também o fecheiro dos critérios de transição, além do enunciado deste trabalho e, como eu já referi, portanto, uma implementação computacional do método Thwaites, que poderão utilizar como base, mas vocês terão de fazer, cada um dos grupos, e isso é importante, terão de fazer a sua própria implementação. Portanto, é importante que no relatório depois reflitam, efetivamente, esse relatório reflita a implementação de cada um dos grupos. Não quer dizer que vocês não possam falar entre vocês, aliás, é salutar que possam discutir estes assuntos e naturalmente também comigo, para esclarecer as dúvidas, depois colocarem as dúvidas que tiverem, mas a implementação de cada grupo deverá ser individual e, portanto, refletir justamente essa mesma individualidade depois no relatório. Ok? Porque senão, então não teríamos dois grupos, toda a gente em conjunto. Ok? Bom, portanto, estarei disponível naturalmente para esclarecer questões, fazer esclarecimentos em relação aqui ao trabalho de grupo, aqueles que forem necessários nos próximos dias. Teremos de estabelecer, irei estabelecer depois no Moodle também a data limite para vocês introduzirem através desta mesma plataforma os vossos relatórios. Terminamos então aqui a aula de hoje e, portanto, ela irá ser disponibilizada como habitualmente.